Cumprimento a família Church Bereia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento você que está aí do outro lado da telinha, nos assistindo através desse vídeo, através dessa live, essa mensagem que vai falar ao seu coração. Que a honra e a glória seja dada a todo, ao único que é digno, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Família, os que trouxeram a sua Bíblia Sagrada, abram-na comigo no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Fala, Deus, glória a Deus. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração, já que a campanha se trata de oração. Quanto mais oração, eu aprendi em questão doutrinária, mais poder. Pouco oração, pouco poder. Isso é uma questão doutrinária. Grandes homens e mulheres de Deus das Escrituras Sagradas eram homens e mulheres que levavam uma vida de oração. Orava e tomava uma ação, mediante a fé, mediante a direção do Espírito Santo de Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o sentinela. Mas se Ele te dá uma direção, você será como árvore plantada junto ao ribeiro, que na estação certa dará os frutos. E quando vier a tempestade, você firmado na rocha, você prevalecerá. Amém? Glória a Deus. Você que está me assistindo através do vídeo, você que está aqui na igreja local, se tiver alguma área específica, ou talvez você representando alguém do seu lar que está passando por algum tipo de problema de saúde, como diz o profeta Eliseu, me tragam os tangedores que eu vou profetizar. Já estou ouvindo uma mulher de Deus aqui tocando um instrumento, isso dá inspiração ao profeta. Eliseu falava, me tragam os tangedores que eu vou profetizar. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, eu não conheço esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, talvez uma criança, talvez um ancião que esteja passando por um problema de saúde, um problema de enfermidade física, espiritual, emocional, talvez uma questão psicológica, um desequilíbrio emocional. Eu lhe peço no poder que é o nome de Jesus, que o Senhor conhece a série das emoções, o pensamento e o coração desse homem ou dessa mulher. Se foi atribulado por uma seta de pensamento, por uma notícia ruim que gerou inquietação nesse homem e nessa mulher, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, que seja repreendida essa depressão agora, em nome de Jesus. Crises de pânico, crises de ansiedade, seja repreendido agora, no poder que há no nome de Jesus, na autoridade do poder, a mesma autoridade que Jesus deu aos 12 discípulos e fez os discípulos ensinar a igreja, que em meu nome expulsaram demônios, em meu nome curarão os enfermos, em nome de Jesus. Entidade maligna, espírito imundo, espírito de prostituição, lascívia, aquilo que tenta roubar a fé, a paz desse homem ou dessa mulher, aquilo que tentou desenganar por um laudo médico, em nome de Jesus, todo mal, sai! Em nome de Jesus. Organismo, volte a funcionar, em nome de Jesus. Mentalidade, cérebro, volte a ter equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, em nome de Jesus. Coração, volte a funcionar. Veias, volte a funcionar de forma perfeita. Sistema respiratório, volte a funcionar, em nome de Jesus. Parte do organismo desse homem e dessa mulher seja removido todo tipo de infecção, inflamação, desinchaço, todo tipo de retenção de líquido que estava atrapalhando a saúde dessa vida, seja removido em nome de Jesus. Deus, tu sabes de todas as coisas, Pai. Eu não conheço a área, mas o Senhor sabe. Que a oração da fé, disse o Senhor no livro de Tiago, no livro de Mateus, também curariam os enfermos. No poder que há no nome de Jesus, então faz conforme a sua vontade. Para a alegria do teu servo que busca no Senhor, e para a honra e glória de ti,
que esse testemunho venha alcançar outras vidas. Em nome de Jesus, nós que cremos, digamos amém. E graças a Deus. Amém? Família, isso não estava no repertório, mas senti um desejo tão grande de orar aí, referente a essa área de saúde. Então, que seja feita a vontade do Pai. Vamos lá, vamos para a leitura principal, que está em Josué, capítulo 10, versículo 12, até o versículo 15, está escrito: Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, Deus deu vitória aqui, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Diga, igreja, assim, ouvindo o Senhor a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Alegria de como disseram, vamos à casa do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus já tem falado aqui através de louvores, adorações, orações, intercessões, e eu creio que você não vai sair da mesma forma que entrou nesse lugar. O Espírito de Deus vai falar com você em algo específico que você já tem buscado ao Senhor. Do começo ao final dessa campanha, Deus vai usar homens e mulheres de Deus para trazer uma resposta, uma solução mediante esse desafio que você tem enfrentado. Amém? Gratidão ao pastor Paulo e a todos os irmãos por estar aqui. Para mim é uma honra. E dar honra a quem tem honra. Falando de honra, o princípio da honra, através de Josué, que nos ensina através de escrituras sagradas, como ser um servo. E esse servo chama a atenção de Deus. E essa atenção de Deus, Deus o abençoa, fazendo que há uma transferência de unção na vida dele. A palavra Josué, um dos significados é que o Senhor daria vitória. Josué também fala de salvação. Um dos significados de Josué também em hebraico é salvação, que o Senhor traria salvação, que o Senhor traria conquista ao povo. É um cara que nos traz grandes ensinamentos se examinarmos as Escrituras. Jesus disse: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas quando você passa a conhecer as Escrituras, o poder de Deus se manifesta em você e através de você. E é isso que a gente vai aprender com Josué. Quem foi Josué? Josué foi o filho de Nun. Josué foi o homem do livro de Êxodos. Ele subiu ao Monte Sinai junto com Moisés. No momento que Moisés estava subindo ao Monte Sinai, a Bíblia menciona, faz questão de falar do nomezinho chamado Josué, servo, auxiliador, ajudador, dependendo da tradição bíblica. Já se trata de um homem que está servindo uma liderança. O que eu aprendo sobre servir uma liderança? Mais adiante, esse mesmo servo que aparece mais de uma vez nas Escrituras Sagradas, quando vai fechar o livro de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, no final de Deuteronômio, no último capítulo, Deus diz assim a Josué, através de Moisés, que Josué iria assumir o lugar
de Moisés. A Bíblia menciona que Moisés chama todo Israel e começa a falar: já é chegado aos 120 anos, e o Senhor já me disse: eu não vou pisar na terra. Mas o povo iria ficar desesperado, porque o mas, ele fala: Josué dará continuidade ao plano. A partir de hoje, vocês vão começar a ouvir Josué, porque ele dará continuidade ao plano. De um cara que lá atrás começou a servir e não parou, chega um momento que Deus honra, da mesma forma que Elias transfere uma unção para Eliseu, em um outro contexto, o princípio da honra, o princípio do servir. Eu busquei no Senhor, queria pegar todos os tipos de mensagens, talvez não mais pulando aqui igual pipoca, uma outra, só para o Espírito Santo. Eu quero algo que seja do seu coração com a igreja. E uma das coisas que ele falou: fale sobre honra. Irmãos, entenda uma coisa: se eu pego um chocolate ou barras de chocolate, não sei qual tipo de chocolate você gosta, como Jesus ensinava por parábolas, no livro de Mateus fala que em tudo ele usava parábolas, vamos usar no contexto de parábolas. Coloquei umas barras de chocolate, seja laca, diamante negro, algum tipo de gosto, soufflé, que a minha esposa gosta de soufflé. Se eu colocar barras de chocolate e eu colocar aqui prata ou ouro, um montinho de ouro ou prata, se eu pego uma criança de 2 anos a 3 anos aproximadamente e mostrar para ela prata ou ouro, e desse lado aqui barras de chocolate, quantos acreditam que a criança vai do lado do ouro ou da prata? E quantos acreditam que vão para o lado do chocolate? Vai escolher o chocolate ou o ouro e a prata? Chocolate. As crianças vão atrás de chocolate. Então, eu olhando bem, eu falei: mas por que, Senhor? Né? Eu aprendendo assim uma comparativa de contexto, que se encaixaria com essa parábola: fala de chocolate, fala de coisas, eu aprendi isso já com uma liderança. Eu falei: mas por quê? Porque você observando, ele entende o que é o chocolate, o valor do chocolate para ele, o gosto do chocolate, ele sabe. Mas o ouro e a prata, ele não sabe ainda, ele não tem noção. A partir do momento que ele vai crescendo a criança e vai entendendo o valor do ouro e da prata, ele não quer saber de chocolate se colocar os dois ali. Da mesma forma, são os princípios espirituais das Escrituras Sagradas. A partir do momento que a gente vai adquirir uma maturidade espiritual, como diz Salomão, que a minha palavra é mais preciosa que o ouro e a prata, para o livro de Provérbios. Aí você não quer mais saber de coisas que o mundo tenta colocar diante de você para você tomar decisões. Você começa a identificar o princípio da honra. O que é honra? É você identificar o valor de uma pessoa, de alguém, de algo, e a partir de você identificar aquele valor, você passa a valorizar. Você identificou, se você não identificou, você não vai dar valor. Por isso que Jesus disse assim: profeta na sua própria casa não tem honra. Por isso que ele diz: dá honra a quem tem honra. É você identificar o valor de algo, e a partir de você discernir isso, é sinal também de maturidade. Satanás não brinca de ser diabo. Durante a semana, durante o mês, ele vai tentar te enganar com chocolate. Mas quando você é um homem, uma mulher de Deus de oração, que assim que eu vi aqui, de joelhos dobrados, vocês não vão querer chocolate. Vocês vão querer o quê? A palavra, a unção, a presença do Espírito Santo, ser cheio da graça, do amor, da misericórdia. E essa unção vai fazer que você tome as melhores decisões na sua vida. Se você crê, diga glória a Deus. Entendendo esse princípio através dessa palavra, quem tem ouvido os outros, o Espírito diz a igreja, Josué era um cara que entendia de honra. Se você tem um pastor, líder, que está na frente do trabalho, eu falei: você está de brincadeira, eu vou ter que trazer essa palavra para a igreja também. Honre seus pastores. Eu não conheço o particular deles, não estou passando a conhecer. As filhas dele eu conheço mais do que eles. Eu estou passando a conhecer eles agora. Se você já trabalha na obra, empenhe com carinho, com desejo, com dedicação, reconhecendo eles como pai na fé. E essa honra que está sobre a vida deles vai vir sobre a vida de vocês, dobrada.
de prova dobrada, isso na Bíblia. Elias e Eliseu. Quando pega alguma coisa, ó, porção dobrada. A ideia de um pai cuidar de um filho é que o filho vá mais longe que o pai e a mãe. Princípio espiritual: se isso ocorre, gosta do mal, de saber dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai que está no céu. Ele quer te honrar, mas sem quebrar princípios espirituais, antes de chegar no contexto principal. Então entendemos um pouco mais sobre Josué, quem foi Josué, que no final de Deuteronômio ali, antes de chegar no livro de Josué, no último capítulo, você vê que Moisés transfere ali uma responsabilidade, uma honra sobre a vida de Josué. Você entende que ele, desde lá atrás, ele está servindo. Em nenhum momento você vê ele reclamar. Você vê ele se dedicando ao ponto que tinha como hábito naquela época, quando o pessoal ia conquistar uma terra, no caso era Canaã, o sonho que Deus tinha colocado no coração do povo. Deus envia Josué, Caleb e mais 10 homens para espiar a terra. Desses 12 que foram olhar Canaã antes de entrar nela, eles tinham como hábito sempre tentar ver como está a situação, trazer um relatório ao líder, para depois conquistá-la, buscar em Deus uma estratégia aí, conquistá-la. Quando Josué e Caleb foi lá e os 10 simplesmente voltaram antes, voltaram 10 homens. E esses 10 que tinham ido junto com eles, Deus tinha falado a mesma coisa para todos, que tinha dado Canaã. Só que dos 10 vieram um relatório negativo, uma fé negativa, de prova na Bíblia. Menciona as Escrituras Sagradas, que eles chegam diante de Moisés, que já tinha falado: vai ver como é que está lá, e traz o relatório. Ele falou: viu, está feio o negócio. Nós somos como insetos, como gafanhotos aos olhos do gigante. Isso que o gigante não tinha visto ele, mas a visão dele já estava perturbada. A visão dele já era um complexo de inferioridade. Eles não caminharam mediante a fé que Deus tinha falado para eles. O momento fez com que eles se atemorizassem e profetizassem acerca de si mesmo, que eles não iriam conseguir vencer aquela batalha. E Josué e Caleb? O Josué que andava junto com Moisés, que já era influenciado pela fé dele, pela automotivação dele, que entendia que Deus realizava por eles milagres, que guardava tudo aquilo no coração dele. A Bíblia menciona que Josué e Caleb ficaram lá ainda, não voltaram junto com os 10. E aí eu vou ilustrar para vocês entenderem. Um cara que caminha mediante a fé, ele olhou os gigantes e não ficou focando no gigante, não fique focando no seu problema, ele ficou focando no que Deus havia falado. Ele olhando assim: nossa, olha esses cachos de uva do tamanho de uma laranja, uau, olha que morango gigante. Se existisse leite condensado naquela época, eu ia falar: quanto leite condensado por ano eu ia comer esse negócio aqui? Tem gente que gosta de comer, né? Glória a Deus, eu gosto, gente. Não for então, é Deus. Então o que acontece? Ele começou a enxergar as possibilidades de viver naquele ambiente que Deus já havia falado com eles. Quantas promessas que Deus já falou para você não se cumpriram ainda, mas você está caminhando mediante a fé. E eles ousaram, cortaram um cacho de uva grande. Precisou de Josué e Caleb, os dois, voltarem até o local e mostrar para eles: ó, o que Deus falou para a gente através do servo Moisés, através dos feitos, dos relatos, é a verdade. Aqui está, povo. Menciona as Escrituras Sagradas que muitas pessoas dão a se entender que ficou do lado dos 10. Se os 12 estavam na mesma tribo, representando os tempos de hoje, era uma grande maioria que representava uma igreja que não acreditaram no que Deus tinha falado, e uma minoria que Deus tinha falado acreditou. Se fosse falar para vocês hoje que Deus liberta, cura, restaura, que esse problema que você está falando, que você talvez esteja vivendo, você vai vencer, você acredita? Você vai ficar como Josué e Caleb, ou você vai ficar igual os 10 que não acreditaram? Fique igual a Josué e Caleb, fique
nas promessas do Senhor. Amém? Dando continuidade à palavra, Espírito Santo, continua ministrando os corações. Fala com o teu servo hoje, da mesma forma que Samuel falou, fala com o teu servo hoje. Fala hoje essa noite, continua falando com o teu servo hoje, em nome de Jesus. Então entenda bem, não se apegue a palavras negativas que pessoas tentarem te influenciarem. Notícias ruins você descarta, não deixe entrar no seu coração. Disse Jesus: o que contamina o homem não é o que ele come, mas sim o que sai da boca dele. Tem coisas que saem da boca de um homem que pode atingir o coração de um homem, mas também você pode receber aquela notícia e entrar no coração. Se entrar no coração, gera raiz da amargura, notícias ruins, e pode gerar uma doença psicossomática, a pessoa fica com medo, gera uma crise de ansiedade. Não deixe isso entrar no seu coração. Já outra questão, se ele fala que não é o que come que mata o homem, mas sim o que sai da boca, também a sua palavra no livro de Provérbios tem poder de vida e morte, cada um comerá o seu fruto. Libere frutos de vida. Para onde eu irei, Senhor, disse Pedro, se somente tu tem palavras de vida? Libera palavras de vida para a pessoa que está ao seu lado. Deus já resolveu esse problema. Deus já curou essa pessoa que necessita. Você caminha por fé e não por vista. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando o contexto, querido, a parte mais maravilhosa de uma igreja é você sentir a unção do Espírito Santo. Ele continua aqui, ó, sondando os nossos corações. Essa igreja tem que ser Deus. Buscando mais adiante ali, de Josué e Caleb que trouxe ao povo, mais adiante você vai ver que o povo entrou na terra prometida. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, vou pregar o livro. A Bíblia menciona que quando Josué começa a assumir o ministério, Deus dá 3 conselhos a ele: esforça-te. O que é o esforço? Ação humana. Você vai até o seu limite. Se necessário, você vai além. Você vai até o seu limite. Se necessário, você vai além. Você gasta toda a sua energia empenhando em algo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Por que ânimo? Ânimo é um dos combustíveis na vida do cristão. É muito fácil dar glória a Deus quando está tudo bem. O mais difícil é você dar glória a Deus quando está passando por algum desafio. Aí é difícil. E aquela parte que está em Deus 11, que fala que Abraão foi passando pela prova, e dando glória a Deus. Deus 11 é Bíblia, é verdade. Porque depois disso tudo, Abraão venceu. Pai da fé, esforço, ânimo, e depois em seguida ele fala: medita no livro. O livro dessa lei dia e noite, dia e noite. Quando ele fala para meditar no livro de noite, é reflexão. Quando você lê o contexto dele, se você não entendeu, volta a ler. E se você entendeu, começa a questionar ali, fala: o que significa isso tudo? Hoje em dia você tem ferramenta de pesquisa no celular, dá para você pesquisar mais a fundo. Tem pastores também da igreja aí para te auxiliar. O meditar é você refletir, falar aquela palavra durante o dia, você vai digerindo ela, mastigando. Por quê? Volto a dizer, o mundo, ele vai tentar falar coisas que vai na contramão de Deus. E quando você vai mexer na sua mente e o seu coração com a palavra de Deus, como diz o salmista, escreve as suas palavras na tábua do meu coração, quando vier algo de fora, você vai discernir. Isso aqui é fogo estranho. Não é fogo do Espírito Santo. O que está querendo ser usado aqui? Não é Deus, não. Está muito disfarçado essa promessa, essa bênção. Então você já discerne e descarta. Lâmpada para os meus pés e tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Ela vai fazer você enxergar o que é lobo e o que é ovelha, o que é bode. Graças a Deus a gente tem crente ovelha. Glória a Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que o Senhor dê discernimento para identificar o que está acontecendo lá, sobre o que fazer, vou fazer. E resgatar as missões agora, pelo engano. A ideia é resgatar também. Amém? Amém.
trazendo a questão de honra, honrando seus pastores, os líderes, homens e mulheres de Deus, como Josué fez com Moisés. Você tem que honrar também pessoas do seu ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, honre as pessoas. Não amaldiçoe a porta que Deus abriu. Volto a dizer, não amaldiçoe a porta que Deus abriu. Orou tanto para entrar naquele lugar, aí depois de entrar naquele lugar, fica falando mal do salário, fica falando mal do patrão. Não fala, pelo contrário, ora a Deus, o cara é difícil de lidar. Ajuda ele, liberta ele, cura ele, transforma ele, faz um milagre na vida dele. Fazendo isso, a palavra que você está liberando está voltando para a sua vida. Não amaldiçoa, não. Se necessário, ore a Deus para tirar você do seu lugar, daquele lugar e colocar em outro. Mas enquanto você está se alimentando, colocando danoninho na mesa através daquele lugar de salário, é bênção. Outro ponto, sua família. Honra seu pai e sua mãe, seus dias serão prolongados na terra. Jovens, crianças, ouçam, biblicamente falando, honra o teu pai e tua mãe, que os seus dias será prolongado na terra. Você observou que a gente fala rápido esse versículo, mas tem aí a palavra honra, honra, honra. Reconheça o valor e valorize o valor daquela pessoa como autoridade espiritual sobre a sua vida, como um homem ou uma mulher de Deus. Mas não é questão ainda, pastor. Se a pessoa está correndo na contramão do que a Bíblia diz, você vai vigiar? Não vai. Você vai fazer o que a pessoa está me pedindo, se é coisa errada. Mas você não deixa de orar pela vida dela, dar um bom testemunho, que a pessoa mais cedo ou mais tarde, a maneira de dizer, ela vai ver Cristo em você. Porque a Bíblia fala que o testemunho de uma mulher pode converter o seu marido. Seja honrosa aos seus maridos, honrem suas esposas como vaso frágil. Diz a palavra, trate bem sua mulher. Ah, eu falei com ela, ficou um dia brigado com ela, só voltou a conversar outro dia. Quanto antes você tentar resolver essa situação, melhor. Seja a bênção na vida dela e ela seja a bênção. Os dois são uma só carne, um só espírito. Biblicamente falando, vai ajudar que essa honra venha sobre a sua vida. E aquela pessoa que o relacionamento não deu certo, não é porque não deu certo significa que o próximo não vai dar certo. Nem todo mundo é igual. Deus une pessoas, Deus une propósitos. Não desanime, esforça-te, tenha bom ânimo. A palavra vai te guiar. Deus pode pegar duas pessoas, circunstâncias diferentes, e unir um propósito, fazer que vocês continuem sendo bênção. Aí Deus vai começar a mandar casais com vocês, e vai começar a trabalhar com de casais, cuidado. Outro ponto. Ai Deus, a autoridade de pai e mãe, pais, honrem seus filhos, seja você o exemplo na sua casa, que a gente prega às vezes lá fora, tem que pregar com atitudes para os filhos, senão o negócio fica ruim. Mas nem meu pai e minha mãe faz isso, o que eu vou fazer? Então sejam vocês o exemplo com atitudes. Dois tipos de pessoas, se você vê através do livro também, os espias. Pessoas que influenciam o bom ânimo, pessoas que removem o bom ânimo. Os 10 espias extraíram, roubaram o ânimo do povo, de uma grande quantidade. Josué e Caleb injetaram o ânimo e fé no povo. Discirna quem está tentando fazer você desanimar, seja numa empresa, no ambiente de trabalho, na faculdade, no curso, no ambiente familiar. Se você percebeu que aquilo não é a voz de Deus, é outra coisa, ou a voz do homem, quando fala outra coisa, é o vermelhinho. Não deixe que o diabo ou outras coisas influenciem, use a boca de pessoas para tentar te desanimar, mediante a beleza cristã. Agora, como é a voz de Deus, você também vai sentir aquele aquecer no coração. Você vai sentir que você está continuando conduzindo a promessa. Ele te impulsiona. Amém? Adonisedeque. Entramos no texto principal. Quando Josué e Caleb estavam vencendo batalhas junto com o povo, partindo mais naquele momento que se destaca mais Josué e o povo de Israel, o que acontece? Antes de entrar em Canaã, menciona-se que eles continuam seguindo a mesma estratégia que o líder dele havia ensinado, Moisés. Tem coisas que o seu líder te ensina que continua perpetuando a igreja. Ele é um cara que absorvia. Se ele não absorvia, ele não seguiria a mesma estratégia que é. Mandava de 2, mandou para Raabe, 2 pessoas na cidade lá.
dos muros de Jericó, antes de cair. Ele seguiu o mesmo plano, sinal que ele aprendeu e colocou em prática. Adonisedeque influenciou 5 reis, porque sabia que ele já tinha destruído a cidade de Ai, sabia que já tinha destruído várias outras cidades, ele estava temeroso, mudou a estratégia, conseguiu arrumar outros inimigos, mas 5 reis, juntou milhares de pessoas para combater o povo de Israel. Josué, que não era nada bobo, foi consultar a Deus. Quando foi consultar a Deus, Deus deu uma estratégia a ele, nesse contexto. Vai até o vale, eu já te dei a resposta, a solução, já te dei a bênção, você vai vencer. Ele não era louco de descer, isso é uma instrução de Deus. E quando ele foi, a Bíblia menciona que choveu saraiva. Sabe uma das partes que eu vejo saraiva na Bíblia? Sodoma e Gomorra. Ele fez novamente. Desceu saraiva sobre o povo no vale. O povo teve enfermidade um pouco antes da saraiva. E fala que o que sobrou saiu correndo. E o povo de Deus, os israelitas, saiu matando o pessoal espada lá. Mas fala o texto que matou mais o poder sobrenatural de Deus do que com ação humana. Muitas das coisas de guerras você vai vencer no espiritual. Conforme a direção que Deus te dá, aí você vai tomar uma ação. Aí é o natural. Entendendo essa parte, você vê que Deus teve que fazer que o sol e a lua parassem. E fala o texto que nenhuma parte da Bíblia, nenhuma outra pessoa queria viver aquele mesmo cenário. Que o sol e a lua, que não aconteceu mesmo. O contexto em si do capítulo fala que nenhuma outra pessoa ia viver. Existem milagres que somente você, Deus. Tem coisas que só você vai viver. E esse testemunho vai perpetuar, porque foi assim que aconteceu no livro de Josué. Esse testemunho serviu para influenciar a nossa fé. E o Senhor é o mesmo Deus de ontem e hoje, porque o mesmo Deus que fazia na vida de Moisés veio de Josué, até chegar em Jesus e até chegar em nós, que somos a igreja nos tempos de hoje. Entenda bem, já dá a cerejinha do bolo, partindo término da mensagem, que o que eu recebi eu estou entregando. Entenda bem, no cenário final, ai Jesus, lembra aquela passagem que o apóstolo Paulo diz: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, o não subiu ao coração do homem, aquilo que não foi revelado ainda ao homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor vai fazer, já está fazendo. Tem coisas que vai ser no de repente. No livro de Atos você vê muito isso. De repente, de repente, de repente. O de repente pode ser amanhã. O de repente pode ser nessa semana, já começou o mês. O de repente pode ser no decorrer desse mês. O de repente pode ser antes de acabar essa campanha de orações. E o de repente pode ser antes do findar desse ano de 2024. Porque Deus preparou aqueles que o amam. Tem gente de fé levantando as mãos aqui. Lembra daquela passagem bíblica que enquanto o povo levantava a mão, Moisés prevalecia com o povo de Israel. Enquanto eles baixavam, o inimigo prevalecia. Mantenha os seus joelhos dobrados, suas mãos levantadas, orando, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Porque o mesmo Deus, se necessário, vai parar o tempo, como o sol e a lua e as estrelas. O que for necessário, Ele vai travar o inimigo. Se necessário, tratar com ele. Tem milagre do céu para que os seus inimigos sejam derrotados. Ele vai prover a aliança, vai prover o milagre, vai prover a cura, a libertação, o renovo. Irmãos, se creres, verás a glória de Deus. O que eu recebi e entreguei, e eu creio que você, neste ano, nessa campanha, por esses dias,
A libertação, a cura, o renovo, a transformação já chegou na sua vida, já chegou na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos, Jesus.